Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Eu sou a professora Janaína Jardim, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo trançado vermelho, assim na altura da cintura, estou usando um casaquinho preto, uma blusa branca e uma calça preta. E eu uso óculos, um óculos preto, assim, bem grande. E aqui comigo a Janaína, intérprete de Libras também. Olá, Jana, tudo bem? E na sequência, a Giovana. Então, olha só. Essa aula ela é feita por todos nós, né? Eu, a Jana que está aqui comigo e vocês estudantes. Lembrando que você estudante é o protagonista e que nós estamos no eixo de habilidades de pesquisa. Então estamos em investigação científica. Eu vou passar para vocês hoje um conceito de etnocentrismo. Mas é importante que vocês saibam que esse conceito ele tem que ser estudado por vocês também. E eu vou passar uma sugestão de atividades, tá bem? Então, eu vou colocar na tela aqui a apresentação do nosso componente, né? Dá uma olhadinha. As narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Já estamos no desenvolvimento, na segunda aula. O desenvolvimento ele tem 4 aulas, então estamos já na segunda. E vamos conversar um pouco sobre etnocentrismo. A nossa unidade curricular é No Mundo Tudo Está Interligado. O nosso componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E o nosso aprofundamento é Superar Desafios de Humanas. Olha lá, eu trouxe para vocês as habilidades. É sempre importante a gente pensar aí como que vamos usar as habilidades dentro, né, de todas essas informações que eu estou passando. Objeto do conhecimento, aluno protagonista, metodologias ativas, são muitas informações. Então, vamos pensar assim as habilidades, porque a habilidade é ela que nos dá um norte, né? Ela que vai nos dizer assim o que fazer. O objeto do conhecimento, estudantes, é o tema. Então, olha só, vamos falar sobre etnocentrismo. Esse é o objeto do conhecimento, certo? Então, é como se fosse o tema. Se eu fosse estudar o descobrimento do Brasil, então o nosso objeto do conhecimento seria o descobrimento do Brasil. Compreendido? Então, nosso objeto do conhecimento hoje é etnocentrismo. A nossa habilidade do eixo estruturante é uma habilidade de investigação científica. Significa que vocês vão pesquisar. E agora eu vou ler para vocês a habilidade da investigação científica. Dá uma olhadinha na tela. Então, é essa habilidade aqui, ó, ela tem uma competência e uma habilidade do eixo estruturante. Investigar, então percebam que ele já está pedindo uma ação, né? Investigar e analisar situações problema, envolvendo temas e processos de natureza histórica. O nosso componente, ele conversa muito com história, sociologia. Deixa eu colocar um marca-texto aqui. Olha só, investigação, análise, natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional, global, considerando dados, pesquisa, informações disponíveis em diferentes locais, tá bem? Tá faltando uma palavra aqui. Então, a habilidade do eixo estruturante, ele já diz, vamos investigar, vamos analisar, são situações de natureza histórica, social. A gente pode fazer uma análise local, né? Então, local seria, por exemplo, a sua região, ou a gente pode fazer uma análise regional da sua região, ou nacional, global, mas sempre considerando aí dados e informações relevantes. O que é a habilidade da formação geral básica? É tudo aquilo que vocês já aprenderam lá nos anos finais, né? Até o 9º ano. Só que a gente vai aprofundar agora. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças, práticas que caracterizam identidade, diversidade cultural, né, de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Olha só. Então, essa habilidade, ela já diz que nós vamos pensar aí, nós vamos analisar conhecimentos, valores, crenças, vamos pensar a questão da identidade, a diversidade, e tudo isso dentro do tempo e do espaço. Quando nós falamos do tempo, é história, né?
Porque a história, ela vai pensar o homem, as ações do homem no tempo. Ela estuda o homem no tempo. E o espaço? O espaço, quando a gente fala de espaço, vocês já começam a pensar que o nosso componente, ele conversa também com aquele outro componente que vocês têm, que é transformações do espaço geográfico e sociedade. Então, a gente vai pensar aqui o homem no tempo e vamos pensar o homem no espaço também. Como que ele altera, né, esse espaço geográfico? E as nossos componentes, eles vão conversando desta forma. Bom, agora que eu expliquei um pouquinho para vocês, porque é importante o estudante saber como que usa a habilidade, como que usa o eixo estruturante, até porque agora vocês são corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Dá uma olhadinha na tela, vamos ao nosso objeto do conhecimento. Esse objeto ele já está um pouco mais pormenorizado, né? A herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões. Aí nós temos a estratégia, né? Metodologia ativa, sala de aula invertida. Então, estudantes e professores, é importante que vocês já saibam que essa estratégia é uma estratégia de metodologia ativa. Então, por exemplo, se fosse uma aula tradicional, eu ia chegar aqui e já passar todo o conceito para os alunos, né? E o professor na sala de aula também. Nós íamos passar o conceito para vocês, certo? Mas nós estamos agora utilizando metodologias ativas. Então, eu passo para o aluno, eu explico para você, aluno, como que funciona o processo de aprendizagem. Quais são os elementos desse processo de aprendizagem? Então, vocês já sabem que tem a habilidade, tem o eixo estruturante, vocês sabem que tem um objeto do conhecimento. E agora, nós vamos falar sobre a estratégia. O que é a estratégia? Olha só. A estratégia é o jeito que isso vai acontecer. Então, uma sugestão do mapa, é que isso tudo seja feito, né, que o nosso objeto do conhecimento seja estudado utilizando sala de aula invertida. Como que funciona a sala de aula invertida, estudante? Olha só, o tema etnocentrismo você vai estudar em casa. Então, você vai fazer uma pesquisa na sua casa sobre etnocentrismo. Lá você pesquisa, né, você levanta informações, olha só, o eixo estruturante, investigação científica, né? Então você vai colher informações, vai entrar na internet, vai procurar livros e vai no seu diário de bordo, né, que é o seu antigo caderno, né, o diário de bordo, você vai anotar tudo o que você encontrou sobre o tema etnocentrismo. O diário de bordo, ele é diferente do caderno. Por quê? Porque no diário de bordo você pode colocar imagens, você pode fazer um desenho, você pode colar imagens, né? De repente você tem aí um jornal, uma revista que você possa recortar e colar imagens e fazer a sua anotação muito do seu perfil, assim, do seu jeitinho de anotar mesmo. O caderno, antes como que nós usávamos? O professor passava o conceito na tela, né? Aliás, na lousa, o conceito de etnocentrismo, aí o aluno ia lá, copiava e passava para o caderno. Então, assim, era uma cópia. Agora não, agora é uma produção científica, porque você, estudante, na sala de aula invertida, a gente inverte. A pesquisa é feita em casa, você anota, você faz o seu diário de bordo com toda a sua pesquisa, cola imagens e traz para a sala de aula o seu diário de bordo, a sua pesquisa. E aí, na sala de aula, você já tem bagagem, você já tem repertório. E com o seu repertório, você começa a conversar com o seu professor. Você começa a apresentar a sua pesquisa, certo? Sala de aula invertida, o aluno pesquisa em casa e traz a pesquisa para a sala. Qual é o papel do professor? O professor vai mediar. Então, assim, todos os alunos vão trazer as suas pesquisas e vai haver ali uma forma de apresentação. E o professor vai fazer a mediação. Aí, sobre a apresentação, né? Como que eu posso apresentar o meu trabalho? Porque eu fiz sala de aula invertida, eu pesquisei em casa o que significa etnocentrismo. E agora eu vou trazer para a sala de aula, lá no meu diário de bordo, com imagens, tudo completo. Na sala de aula, você e o professor vão aí meio que combinar como que vocês vão apresentar. Eu vou aqui dar uma sugestão, está bem? Aliás, vou dar algumas sugestões. Você pode apresentar a sua pesquisa por um podcast, que é uma forma bem interessante, bem moderna, inclusive, de apresentar um trabalho. Você faz um podcast, você pode fazer, por exemplo, uma apresentação teatral, você pode fazer um gráfico,
um mapa mental, ou você pode aproveitar o componente de produção textual e oralidade, que é do nosso aprofundamento, você pode aproveitar esse componente e preparar também um texto jornalístico, uma intervenção na sua escola, um projeto que fale sobre o seu tema. Então, assim, a forma de apresentação várias, né? Estou dando aqui algumas sugestões. A metodologia é sala de aula invertida, né? Que você estudou em casa, anotou no seu diário de bordo e está trazendo para a sala de aula. Combinado? E neste momento, todos os componentes estão trabalhando o eixo investigação científica, que é o momento de pesquisa, levantamento de dados de uma forma bem crítica, né? Analisando, porque nós precisamos pensar que algumas informações que vocês vão encontrar na internet, elas não são verdadeiras, né? Elas são fake news. Então, isso tudo tem que ser repensado também pelo estudante. Dito tudo isso, eu trouxe aqui um conceito. Então, assim, qual que é a minha ideia? Eu fiz é como se eu tivesse feito uma curadoria. Então, eu fiz algumas pesquisas acerca do que é o etnocentrismo. E eu vou passar para vocês, estudantes, e vocês podem aproveitar esse material para também estudar e preencher aí o seu diário de bordo. Combinado? Então, dá uma olhadinha na tela. Vamos começar assim com mesmo assim com o que significa, né? O que é etnocentrismo? O que a palavra etnocentrismo traz para nós? Pensando que isso tudo tem que estar ligado com o nosso objeto do conhecimento, né? Com tudo que nós estamos falando aqui, que é cultura, sociedade, história. Então, vamos lá. O etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e da cultura a que se pertence. Ó. Então, significa que eu olho para o mundo a partir da minha cultura. Pode-se definir o etnocentrismo como, definição, como uma atitude individual ou coletiva, que coloca a etnia, da qual se faz parte, como o eixo central de uma determinada interpretação ou concepção de mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que a sua própria raça ou grupo étnico são superiores. Ou seja, nem sempre a gente pensa isto, né? Aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Eu vou marcar aqui raças e marquei étnico e etnia, né? Olha só. Então, pensando aqui nessas palavras, né? Eu até vou pedir para deixar na tela, porque essas palavras elas são importantes. Então, assim, resumindo, o que é o etnocentrismo? Essa mania, né? É o ato de você observar uma cultura a partir da sua. Então, por exemplo, eu observo uma cultura muito diferente da minha, a cultura indígena, mas eu começo a fazer julgamentos a partir do que eu conheço como cultura. Então, olha só, eu pego a minha cultura, a que eu pertenço, e uso ela como se ela fosse a mais importante, como se ela fosse o eixo central, né? Que toda a concepção de mundo, ela gira em torno da minha cultura, certo? Vocês já sabem o que é cultura. E aí eu marquei também aqui, que pode ser uma atitude individual, né? Então, uma pessoa ser etnocêntrica, ou também um coletivo. A gente pode ter um grupo de pessoas, por exemplo, os nazistas, né? Eles eram muito etnocêntricos, né? Como se etnocultura, centrismo é centro. Então, a cultura deles estava no centro. Eles se consideravam superiores. Só que aí o texto ele diz assim, lá embaixo, sem necessariamente conduzir à crença de que a sua própria raça ou grupo étnico são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Aí eu vou pedir para voltar para mim, porque olha só, nem sempre o etnocentrismo, né, carrega esse significado de que a minha cultura é superior, nós somos uma raça superior. Isso aconteceu em alguns momentos da história. Mas o etnocentrismo, ele também é esse pensamento, sabe? Que a minha cultura é superior às demais. E aí eu marquei para vocês a palavra etnia e raça. Por quê? Etnia, a gente até já falou em algumas aulas, mas eu acho importante a gente falar. Atualmente, nós estamos substituindo raça por etnia.
Porque no século XIX, o conceito de raça, ele foi utilizado para dizer que algumas culturas eram inferiores. Por exemplo, quando a Europa ela pretendia dominar a África, para quê? Para pegar ouro, né? Mão de obra, todos os minérios da África. A Europa, ela utilizou-se desse etnocentrismo, né? A Europa olhava para a África como se os africanos fossem inferiores, né? Isso aconteceu também em relação à América, né? Quando os europeus eles chegam na América, eles olham a cultura que estava acontecendo aqui já há milhões de anos, eles olham para a cultura e acham que são inferiores. Então, assim, esse conceito de raça, ele começa lá no século XIX e ele foi utilizado com esse significado de superioridade, de raça superior. Então, decidiu-se falar raça. Até hoje, vocês vão encontrar raça, por exemplo, lá no IBGE, certo? Mas a historiografia, os estudiosos, eles estão preferindo utilizar etnia ao invés de raça. Porque etnia significa assim, um grupo que divide a herança cultural, o passado histórico. E esse grupo não precisa necessariamente ter o mesmo fenótipo, sabe? A mesma cor, a mesma pele. Na realidade, basta esse grupo pertencer a um passado histórico, ter as mesmas culturas, religiões semelhantes, que já se forma um povo, um grupo étnico. Está bem? Então, estamos utilizando muito mais grupo étnico em detrimento de raça. Porém, como estamos ainda em construção deste pensamento, vocês vão ver que vocês vão encontrar aí em muitos lugares raça, certo? Bom, esse é o significado geral de etnocentrismo. Se eu for resumir, é isso. É quando um povo se acha superior a outro povo. É quando uma pessoa acha que a sua cultura é superior a outra pessoa. E nós falamos tanto de cultura, né, nas outras aulas. Então, por exemplo, a religião. Então, muitas pessoas acham que algumas religiões são melhores que outras. Algumas pessoas acham que... Nós falamos de preconceito linguístico. Algumas pessoas acham que alguns sotaques são superiores a outros, né? E por aí vai. Mas né, esse etnocentrismo, ele acontece há muito tempo na história, né? E esse pensamento etnocêntrico, ele justificou a escravidão, né, do homem e da mulher negra, justificou o extermínio e o genocídio de milhares de indígenas aqui na América. Então, esse pensamento de que a minha cultura é superior, ela justifica uma série de genocídios e mortes e muita desigualdade que aconteceu na história do mundo todo. Bom, dito isso, olha só, dá uma olhadinha lá na tela. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos ver exemplos de etnocentrismo ao longo da história. Então, eu fiz essa pesquisa, né, onde tem alguns exemplos de etnocentrismo ao longo da história, mas lembrando, essa foi uma curadoria minha, então eu selecionei obras de arte, textos e coloquei nesse material, que inclusive está disponível para vocês. Vocês podem baixar o material, você aluno também pode baixar esse mesmo PPT que eu estou usando, esse PowerPoint que eu estou usando, você pode baixar e utilizar, mas é importante que você utilize ele para você, a partir dele, começar a sua própria pesquisa, está bem? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, da história mundial, onde nós tivemos um pensamento etnocêntrico, justificando, inclusive, genocídios, invasão de territórios. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Primeiro momento da história, na colonização das Américas, né? Então, nós tivemos, na colonização das Américas, pensamento etnocêntrico. Eu vou dar, assim, só uma contextualizada neste momento da história. A gente tem aí, em 1492, Cristóvão Colombo. Então, assim, o Cristóvão Colombo, vocês estão vendo na tela uma imagem, essa é a imagem de um homem branco. Ele está vestido com um casaco preto, e sabe, esse casaco me parece ser de veludo, parece um casaco de veludo, assim, muito, muito caro. Ele está com uma blusa branca por baixo, ele usa um chapéu, o seu cabelo é loiro, assim, todo cacheado, é um homem branco, Cristóvão Colombo. Então, em 1492, Cristóvão Colombo e sua frota acreditam ter chegado nas Índias. Ele pensou que chegou nas Índias,
mas ele chegou nas Américas. Diz a lenda aí que ele morreu achando que chegou nas Índias, mas ele não chegou nas Índias, ele chegou nas Américas. E aí a gente começa o processo de descobrimento das Américas, porque a gente sabe que a América já estava aqui. América do Norte, América Central e América do Sul já estavam aqui. É eles que chegaram, né? Então, vamos chamar esse evento de descobrimento da América, mas, estudantes, pensem, analisem, né, esse termo descobrimento, porque até esse termo descobrimento, ele já mostra um pouco de etnocentrismo, né? Significa que, então, peraí, se a América foi descoberta, é porque ela não existia até os europeus chegarem? Então, precisou um europeu com uma cultura muito superior chegar na América para, de fato, a América começar a existir? E vocês sabem que isso não é verdade. Então, já deixo aí mais uma reflexão para vocês. Bom, Cristóvão Colombo chega na América, e aí nós temos, aqui, nós temos em 1492, em 1493, a bula interqueteira, né, que significa que as 100 léguas, eu vou marcar para vocês, ó, as 100 léguas da ilha de Cabo Verde, deixa eu pegar uma caneta. Ó, aqui é a ilha de Cabo Verde. Então, as 100 léguas da ilha de Cabo Verde ia pertencer a Portugal. Isso aqui foi Portugal e Espanha dividindo o mundo todinho para eles. É um absurdo. Isso também já demonstra um certo etnocentrismo, né? Como que uma cultura se acha tão superior a ponto de dividir o mundo na metade, né? Então, pela bula interqueteira de 1493, essa partezinha aqui, ó, seria de Portugal, certo? As 100 léguas da ilha de Cabo Verde. O restante aqui, né, o que tivesse, ia acabar pertencendo à Espanha. Só que eles não sabiam ainda que tinha esse pedaço, né? O que acontece? Muito provavelmente, alguém sabia que mais ao sul tinha terras, né? Alguém sabia, né, que mais ao sul teria terras. Porque até então, olha só, era só esse pedacinho aqui de Portugal. Mas eles descobrem que mais ao sul ainda tem terras, olha aqui. E aí, nós teremos um novo tratado. Que tratado é esse? Deixa eu só colocar a caneta. Aqui. Aí nós temos o Tratado de Tordesilhas em 1494, certo? O Tratado de Tordesilhas de 1494, ele vai dizer o seguinte, que a 370 léguas da ilha de Cabo Verde vai pertencer a Portugal. Então, aí ele já faz esse novo recorte aqui no mundo. E aí Portugal acaba tomando um pouquinho mais de terra da América, certo? Só que a gente vai ver que ao longo da história, Portugal só tinha esse pedaço, né? Só que eles começam a adentrar aqui para o interior da América e assim nós temos o crescimento do nosso território. Essa história toda explica o quê, né? Na realidade, por que mostrar essa história? Mostrar até justamente para vocês perceberem que a Europa, com seu pensamento etnocêntrico, achando sua cultura superior, fez tanto o Tratado de Tordesilhas, até para dividir o mundo, né? Dividir o mundo na metade entre Portugal e Espanha. Já demonstra aí um certo etnocentrismo. E aí eu vou colocar para vocês agora na tela o encontro entre dois mundos, né? Encontro entre dois mundos. Nós temos aí, de um lado, Hernán Cortés, que representa a Espanha, e do outro lado nós temos Montezuma. O Hernán Cortés, ele está vestido com uma roupa toda preta, né? Parece também uma roupa cara. Ele é um homem que tem uma barba, bastante barba, uma barba branca, assim, bastante barba. Ele é branco e está de chapéu. Esse é o Hernán Cortés espanhol. Ao lado, nós temos o Montezuma. Montezuma, ele era o imperador do Império Azteca, né? E o Montezuma, ele está vestido com uma túnica, sabe? Uma túnica é como se fosse um vestido, assim, acho que eu posso dizer assim. Se essa descrição não ficou boa, vocês podem falar comigo, tá bom? Mas o Montezuma é assim, ele está como se fosse uma túnica. Essa túnica tem vários desenhos geométricos
representando ali que ele é um rei asteca. Ele está segurando uma espécie de uma lança que ele segura a mão. E aí ele tem algumas folhagens assim na mão. Você percebe que ele é um homem nobre, porque ele tem, inclusive, no nariz dele, tá passando assim, como se fosse um ossinho de ouro, um adereço de ouro. Então você percebe que é um nobre. Ao lado do Montezuma, nós temos um criado, um servo. Então você percebe que esse servo está ali meio que servindo ele, né? Esse é o Montezuma. Como que foi esse encontro? Foi um encontro muito baseado também no etnocentrismo, né? Porque o Hernán Cortés, ele vai aproveitar e vai utilizar aquele princípio que a gente já estudou, que é o princípio da alteridade. Vocês se lembram da alteridade? A alteridade é reconhecer o outro. Então, eu reconheço o outro, certo? Mas nem sempre a alteridade é algo positivo. Neste caso, entre Hernán Cortés, que é um conquistador espanhol, e Montezuma, que é um imperador asteca, a alteridade ela foi utilizada para reconhecer e dominar. Então, Hernán Cortés, primeiro, ele reconhece toda a cultura e depois ele utiliza-se dela para dominar. Aí vocês vão se lembrar de uma lenda, até que eu contei, que eu acho que vocês não vão se lembrar, porque eu contei isso ano passado, e se eu não me engano, foi para o 9º ano. Mas tem uma lenda que é a da serpente emplumada. Então, assim, tinha uma lenda, né, uma lenda mitológica, que uma serpente emplumada, ela chegaria dos mares e acabaria com o Império Azteca. Curiosamente, naquele mesmo momento, né, que conta a história, quem acaba chegando é Hernán Cortés com suas frotas. O Hernán Cortés se aproveita dessa confusão mitológica e acaba dominando os astecas, certo? É uma questão de alteridade, né? Reconhecer para dominar, e é também etnocentrismo, porque ele reconhece aquela cultura e ainda assim, apesar de ser uma cultura incrível, pesquisem sobre os astecas, é incrível. Eles são muito sofisticados e foram muito modernos. Embora eles fossem muito sofisticados, eles foram destruídos, foram dizimados. Mais um na tela, mais um encontro aí com características etnocêntricas. Nós temos, então, o encontro entre o conquistador Francisco Pizarro e o imperador Inca Atahualpa. Quando o Inca Atahualpa ele estava aqui na América, e ele é mais ali da parte dos Andes, ele estava com uma questão política com o seu irmão, que era o Huáscar. Então, ele estava com um certo conflito político com o seu irmão Huáscar, né? O nosso imperador aqui, o Atahualpa. Quando o Pizarro chega, ele se aproveita dessa questão política que está acontecendo ali entre os incas e acaba dominando. Todos eles, tanto o Hernán Cortés quanto o Pizarro, eles dominam os incas, os astecas, esses povos, de maneira extremamente agressiva, genocida, dizimando parte da população. Inclusive, eles trouxeram muitas doenças, entre outras coisas. Então, aqui nós temos uma relação também etnocêntrica, né? Onde o europeu, ele olha para a cultura que ele acaba de conhecer, mas sabe que assim, com um olhar meio que de indiferença, como se essa cultura fosse inferior. E aí eu coloquei esses exemplos. Agora eu vou mostrar para vocês outros exemplos e vou deixar esse material para que vocês façam a pesquisa. Então, dá uma olhadinha na tela, olha lá. Eu trouxe essa imagem que é bem importante também, que inclusive quem fez essa obra foi o Diego Rivera, aquele lá, que era o marido mesmo da Frida Kahlo. Essa obra é incrível, ela se chama Epopeia do Povo Mexicano, né? Ele narra a história do México através de séculos. Então, vocês vão perceber aí, nessa imagem, uma série de características etnocêntricas. Bom, estudantes, esse material está bem completo, eu trouxe uma série de exemplos, inclusive da Companhia de Jesus, Conferências de Berlim, uma série de exemplos para que vocês estudem o etnocentrismo, está bem? Dá uma olhadinha na tela, eu deixei um roteiro também para o estudante, reflita sobre as questões apresentadas nessa aula, registra no seu caderno, ou se preferir, grave aí para futuras consultas, responda a tarefa no aplicativo do Centro de Mídias e anote aí no seu diário de bordo a data, o título da aula, a habilidade. Queridos estudantes, aproveitem esse material, ele está bem completo, tem textos, imagens, aproveitem ele para fazer a sua pesquisa. Aguardo vocês na próxima aula, obrigada e tchau, tchau!